Estava que o ser humano não é um mero desdobramento do acaso. O ente humano foi criado por um Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, nós não somos, o que eu estou lendo aqui é o mistério do professor. Nós não somos desdobramento do acaso, somos criação de Deus. Ao contrário dos ídolos que não têm vida, o Deus que pode salvar é onipotente, onisciente, não, é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é o Deus eterno e vivo. Salmo 90, 2b, né? Versículo 2, parte B. Enfim, aqui vai mencionar os três atributos dele, que são onipotência, tem todo o poder, onipresente, que está em todo lugar, né? E onisciência, que sabe de todas as coisas. O Deus vivo e verdadeiro. O 2, título 2 do tópico 1, o Deus que ama. Socialmente, o homem foi criado para a comunhão. Isso reflete a natureza trina de Deus e seu amor. A melhor forma de descrever o caráter, a natureza e a pessoa de Deus é compreendendo o seu amor. Deus é amor. Então, uma vez que eu tento compreender a Deus, eu tenho que entender o que é amar, tanto no sentido de ser amado, como também de amar ao meu próximo, como a mim mesmo, né? E o nosso Deus acima de todas as coisas. Então, esse é o Deus que ama. E como que eu vou descobrir que Deus ama? Deus amou o mundo de tal maneira, 1 João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira Epístola de João 3,16, também, como diz o Evangelho 3,16, Primeira Epístola de João 3,16, também diz para nós, se Ele deu a vida por nós, que nós também devemos dar vida pelos nossos irmãos. Então, vai mostrar Deus no Evangelho 3,16, o amor de Deus pela humanidade, e vai mostrar eu entendendo o amor de Deus e dando a minha vida pelos meus irmãos. Aí a questão é, a vida em vários sentidos pode ser feito isso. Como que é o da vida? Jesus já morreu, né? Jesus já morreu, mas no que você pode ajudar, você vai estar ajudando com a sua vida, com o seu coração, com o seu amor. É verdade? E ele derramou o seu sangue, e o sangue é vida. Ah, mas eu posso receber sangue, eu recebo sangue. Você recebe sangue, algumas pessoas não gostam, né? Mas vai estar salvando vida se você doar, se você abençoar o que precisa de sangue. Tenho crente e amigos e irmãos que já recebeu doação de sangue devido a acidente, teve a necessidade. E o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Ele teve um efeito colateral. De quê? Ele passou a ter alergia que ele não tinha, ele teve alguma... Mas o que eu disse para ele? Mas tu está vivo, né? E isso alguém deu a vida por você. Como Jesus deu a vida, então nós também devemos dar vida pelos nossos irmãos. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos continuar para ganharmos tempo, que o relógio ele corre. O 3, o propósito de Deus em relação ao ser criado. Qual é esse propósito? Vamos ver. O Senhor, com toda a sua perfeição e santidade, tem todo o direito de julgar e condenar o ser humano. No entanto, as Escrituras afirmam que ele não trata o ser feito à sua imagem e semelhança conforme os pecados que praticam. Salmo 103, 10. É pelas Escrituras que o ser humano é limitado. É pelas Escrituras que o ser humano, limitado e sujeito ao pecado, pode ser o que Deus pensa sobre ele. O que nós vamos entender? Que o propósito de Deus em relação ao ser criado, que ele sendo
perfeito, em santidade, ele tem o direito de julgar e de condenar. Mas, no entanto, ele não faz isso. Ele tendo esse direito de julgar e condenar, ele não faz. E às vezes nós que não temos esse direito, julgando, Mateus 7 vai dizer, não julgueis, não sereis julgados, não é verdade? Então, e nós não temos esse direito, mas nós fazemos. O ser humano julga o outro, sem ter condição. Mas Deus vai dizer no texto, tendo todo o direito de julgar e condenar o ser humano, no entanto, a Escritura afirma que ele não trata o ser feito a sua imagem e semelhança conforme os pecados que pratica. Você entende? Que todos os erros e as falhas que a gente cometemos e erramos, ele não vai nos tratar pelo que a gente fez. Não. O caráter, a personalidade dele é forte, sim. E é amar. Então ele vai tentar te amar e te abraçar de todas as formas. No entanto, eu não vou achar uma oportunidade nisso para me conviver pecando deliberadamente. Para me viver praticando, eu já nasci torto mesmo, vou nascer torto, morrer torto, vou morrer torto, nasci torto, né? Mas todo mundo sabe que Cristo é o carpinteiro, que não há madeira que ele não desenverga, que ele não desentorta, não é verdade? Então, o propósito de Deus em relação ao ser criado não é julgar, não é condenar, né? E sim amar. Pelas Escrituras, nós mesmos sendo limitados, sujeitos a pecado, pode saber o que Deus pensa sobre ele. Então, o que Deus pensa sobre nós a respeito disso, de nossos erros, nossos pecados, Deus está pronto a nos perdoar. E quando eu começo a me perdoar, isso já é maturidade cristã. Por quê? Porque a gente perdoa às vezes as pessoas e não se perdoa. Deus já nos perdoou, mas nós mesmos não nos perdoamos. Então, o primeiro é nós nos perdoar. E como eu mencionei do julgar, em contrapartida, que a gente fala de nós e falamos, né, também em relação a Deus, que nos perdoou. Mas tem um detalhe importante aqui, que é eu julgar. Eu mencionei, não é verdade? Eu julgar, Deus tendo todo o direito, ele não vai julgar, nem a mim e nem a você. Ele não vai, ele procura nos amar, nos conduzir ao caminho da retidão, do perdão, do arrependimento. Ele é o Criador, então ele cria situação e oportunidade para nós nos arrependermos. Amém? E, concernente a julgar o próximo, analise-se, pois, o homem a si mesmo, como disse o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11, né? O 31, ele vai dizer, se nós julgássemos a nós mesmos, nós seremos julgados. Aí o 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Amém? Ele quer salvar a todos. Então ele nos dá oportunidade. Então eu mesmo tenho que analisar, né? Preciso tomar a posição nesse negócio. Preciso, né, entrar no estreito. Eu preciso ter uma mudança. Preciso ter uma melhoria. Vamos para o 4. A Escritura revela quem é Deus, tópico 1. Então, título 4 do tópico 1, a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. A fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Desde o primeiro livro da Bíblia, é possível encontrar milhares de promessas feitas e pronunciadas por Deus, destinadas ao progresso, ao crescimento e à maturidade de todos que assim desejarem. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Todas têm sido cumpridas completamente em seus mínimos detalhes. Um estudo comparativo das promessas do Antigo Testamento com o Novo Testamento revela a veracidade das palavras do Senhor. Ou seja, a fidelidade dele para com a gente, para com as promessas feitas a cada um de nós, né? Deus faz promessa e não é uma promessa, são várias, são inúmeras promessas
para a igreja, para Israel, para a nação, para a sua família, para você individualmente. Deus vai fazer a promessa e Ele vai cumprir. Então nós vamos ver que desde o primeiro livro, milhares de promessas feitas e pronunciadas por Deus. Né? A Bíblia tem milhares de promessas. Destinada ao quê? Ao progresso, ao crescimento e à maturidade de todos, que assim desejarem. Então, vai ter aqui um direito de escolher, eu escolher esse caminho de crescimento e maturidade, ou recuar. Então, não vou se envolver, vou ficar quieto, né? Mas Tiago vai dizer que se alguém quer sabedoria, peça que ele lhe dá livremente. Então Deus, ele te dá sabedoria, ele te dá entendimento e ele é fiel nas suas promessas. Fiel é a que te prometeu. Amém? Então, nós vamos para o tópico 2. Se alguém quiser fazer um breve comentário, não dá tempo, que nós vamos para o 2 ou alguma pergunta. A Escritura revela quem é Deus. Nós acabamos de ler. O Deus vivo e verdadeiro, o Deus que ama, o propósito de Deus em relação ao ser criado, a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Eu creio que Ele há de cumprir as suas promessas. Abraão já estava desesperado já praticamente, né? Ele já estava esperançoso, não tinha mais convicção de que seria pai. Ele vai dizer que o herdeiro dele seria o mordomo Damasceno Eliezer, né? Então Deus vai falar com ele, vai falar para ele sair da tenda, e mandou ele olhar para a estrela, e ali Deus vai fazer uma promessa a Abraão. Manda ele contar as estrelas e diz para ele que assim será a sua descendência. Pensa, um homem que não tem um filho, em determinada idade, recebe uma palavra dessa, como que fica o coração dele, né? Como que ele ficou? E assim, Deus não cumpriu na mesma semana, no mesmo mês, nem tampouco no mesmo ano. Passou-se um determinado tempo, até que Deus viesse cumprir a promessa, mas Deus cumpriu, porque Deus é fiel. Amém? O que a palavra de Deus opera? O que a palavra de Deus opera, nós vamos saber o que ela opera na nossa vida, na nossa igreja, o que ela opera em nós. Vamos descobrir agora. Nova natureza espiritual. Deus faz a pessoa nascer de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, do 3 ao 5. O novo nascimento é a solução que Deus deu ao homem, a fim de livrá-lo da condenação eterna. Lucas 23, 40 e 42. A partir da nova natureza espiritual, gerada pela palavra de Deus, o homem recebe 3 milagres: justificação, Romanos 5, 1, regeneração, 2 Coríntios 5, 17, e adoção, João 1, 12 e o 13. Nós estudamos até na quinta-feira, estava mencionando, na sexta eu fui ler a revista, que maravilha, né? Deus é fiel. 3, está aqui 3 milagres da natureza espiritual que você recebe assim que você nasce de novo. Mas como é esse nascer de novo? É a mudança, né, de caminho, é a conversão, mudança de caminho, mudança de trajetória. Eu estou aqui nessa direção, estou nessa direção. Então, quando eu aceito Jesus, eu mudei a direção. Por quê? Porque agora já é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Ele vai me conduzir. Ele vai conduzir a minha vida. Aí, passados os anos, as muitas promessas que Ele me fez, enchendo o meu coração, o meu coração vai ser tomado por uma ansiedade, pelo qual, nesse caminho,
eu não vou achar que Jesus está conduzindo certo. Por quê? Porque Cristo não está sendo mais o centro do meu coração, da minha vida. Está sendo as promessas. Então a gente se enche de ansiedade por causa das promessas, e é quando vai ver, já se desviou do caminho e do propósito de Deus. Por quê? Está focado na promessa e não em Jesus, né? O que nós temos que permanecer é focado em Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, o caminho. E Ele vai conduzir, vai continuar conduzindo a igreja. E eu tenho que permitir que Ele me conduza. Então, os três milagres, que é pela palavra, a partir da nova natureza espiritual gerada pela palavra de Deus, o homem recebe 3 milagres. Mencionado aqui, justificação, né? Em Romanos, você é justificado pela fé, pelo sangue de Jesus. Abraão, né, tinha livro, Abraão não tinha nenhum pergaminho, não tinha nenhum papiro, ele não tinha nada. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu e foi imputado por justiça, porque ele creu, né? Então hoje você tem a palavra, você ouve a voz de Deus e tem a Bíblia para você obedecer, estudar, e assim fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Regeneração. Qual seria a regeneração? 2 Coríntios 5,17, creio que todos conhecem, que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas ficaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a gente vai viver o novo. Isso faz parte da maturidade espiritual de um crente maduro, um crente maturo, não é verdade? Um crente que obedece à lei, à vontade de Deus. E a adoção, né? Que nós fomos, pela graça, nós fomos adotados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós fomos adotados, nós não tínhamos direito, né? Na verdade, mas através do sacrifício de Cristo, nós fomos adotados. Somos co-herdeiros com Cristo. Então fomos filhos por adoção. Amém? O que a palavra de Deus opera? Está aqui a natureza espiritual, uma vez que a gente tem a natureza carnal também, embora tenha a natureza carnal, né? É a natureza espiritual. Ou seja, você tem a natureza divina, a natureza pecaminosa. Qual que você vai alimentar ou qual que a gente temos alimentado? O que a gente tem alimentado? A espiritual ou a carnal? Ou seja, Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito e das obras da carne. Aí a gente julga ali o que a gente tem, cada um, né? O que a gente tem feito, porque isso é fruto do Espírito, sim, mas o que nós estamos estudando é a maturidade da palavra, que ela nos traz, a palavra de Deus. Continuando, natureza espiritual, nós lemos, vida real e abundante. Cremos que o homem é um ser tricotômico, ou seja, dotado de corpo, alma e espírito. O corpo, a parte física material do ser humano, não sobrevive sem a alma e o espírito. Deuteronômio 8:3. As palavras que procedem da boca de Deus são poderosas para produzir vida abundante no corpo, na alma e no espírito. Olha o quanto isso é interessante. O corpo necessita de um alimento. O corpo necessita de vitamina. Não é verdade? Através do alimento, da sua boa alimentação, vai suprir toda a necessidade do teu corpo. Vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, cálcio, de A a zinco, né? Você se alimentando bem, não é verdade? Ficando, né? Teu corpo vai estar com um sistema imunológico bem firme. Mas isso o ser humano tem corpo, alma e espírito, como disse tricô, nome ali, repetindo, tricotômico.
Então, corpo, alma e espírito. O corpo necessita de alimento. Deuteronômio 8,3 vai dizer que nem só de pão viverá o homem. Então, a gente não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós também precisamos do alimento para alimentar nossa alma, o nosso espírito, que é a palavra de Deus. E se eu não estudar, por quê, irmãos? Às vezes temos dificuldade com um culto de escola dominical, uma dificuldade com o estudo da palavra. Por que há uma dificuldade? Porque dentro desse estudo vai haver um crescimento na sua vida. A partir do momento que você está lendo uma revista ou lendo um texto, vai estar dando um crescimento. E uma vez que no seu cotidiano são tantas coisas que te envolvem, que você vai se dar conta, você nem conseguiu pegar na Bíblia para ler durante a semana. Aí você se apercebe, está faltando alguma coisa. Aí quando você chega na igreja, que você ouve a palavra, você fala, palavra, está faltando palavra, eu tenho que ler um pouco mais. Não estou dizendo de você ler para ministrar, você lê para pregar, falando você lê para se encher, você lê para você. Porque às vezes tem pessoa que prega e ela só lê quando vai pregar. Só lê para pregar, só lê para os outros, para falar para os outros. Mas na verdade, Jesus mandou examinar essa escritura. Foi a ordenância dele examinar, né? E Paulo disse a Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para educar, para preparar o homem para toda boa obra. Então, eu preciso da palavra, eu preciso dela no meu cotidiano, não apenas ouvir no culto. Não, ouvir é muito bom, mas o alimento espiritual é necessário para a minha vida espiritual. Ela não pode ser baseada só na mensagem no culto. Eu tenho que ter um aprendizado. Porque se bater alguém na minha porta e querendo me levar, eu também tenho Bíblia para poder responder a pergunta. A pessoa, vamos dizer, que você vai pregar, o Espírito Santo vai encher, pastor. Na hora de eu falar, ele vai encher minha boca, vai encher. Mas Deuteronômio 29 e 29, Deuteronômio 29 e 29 diz o seguinte, que as coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem a Deus, as ocultas pertencem a Deus, ao Senhor nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós. E a Bíblia nos foi revelada, está em nossas mãos. Então, como que Deus vai botar na minha boca uma coisa que eu não li? Não é verdade? Eu não li. Agora, até o próprio apóstolo Paulo, se você ler Efésios 6,18, se você ler, no capítulo 10, ele começa da armadura de Deus, no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, né? Aí lá no 8, encerramos a armadura de Deus, ele vai dizer, orando em todo o tempo por todos e também por mim, para que no abrir da minha boca seja-me dada a palavra com confiança. O que é isso? Com confiança. É aquele que lê, ele pede oração, porque ele vai falar. Mesmo ele ter estudado, ele pede oração para quando ele for pregar. Mas quando você lê, você não fala com mais confiança? É ou não é? Você leu, então alguém fala, não está escrito no tu, tá sim, eu li, pode abrir. Não tá, vai lá para você ver. Não é verdade? Por que você falou com confiança? Porque você leu. Você está com os pés no chão. Aí se alguém fala assim, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore, é mesmo? Onde é que está? Aí, e agora? Onde é que está esse versículo? Aí tu fica, né? Por quê? Porque tem coisa que a pessoa fala que está no hábito do cristão que nem na Bíblia está. Mas você não leu. Então é necessário a leitura. Amém? Na nova natureza espiritual, a vida real abundante. Agora nós vamos. Eita! Antes de eu ir para o 3, são poderosas. Olha só, as palavras que procedem da boca de Deus são poderosas. É mesmo, quando Deus fala com a gente, meu Deus, aleluia, treme, né? Olha só,
são poderosas para produzir vida. Olha só, pastor, para produzir vida abundante no corpo, na alma e no espírito. Aí eu lembro, pastor, que Jesus vai dizer, é que estou aqui para me sair lá na rua. Aí eu lembro de Jesus, lá em João 10, né? Ele vai dizer, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para quê? Para que tenham vida e vida em abundância. Aí, olha como é que é forte. Aí ele diz aqui que as palavras são poderosas para produzir vida abundante no corpo, na alma e no espírito. Então, é importante você ouvir a palavra, ler a palavra e praticar. Então, três pontos importantes. Ler, crer e praticar. Ler, crer e praticar. Para que ler? Ler para ser sábio. Para que crer? Crer para ser salvo. E para que praticar? Para ser santo. Ler, crer e praticar. Santificar através da palavra. O que é a santificação? A separação. A palavra te ajuda a te separar do pecado. Te ajuda a te separar da mentira, do engano, da fofoca. Pode ter uma panela, uma confusão, uma discussão. Pode ter Aí quando chega em você, você fala, não, isso ainda não. Isso ainda é para mim não. Não, vamos entrar nisso não. Por quê? Porque você já vai ver na Bíblia. A Bíblia já vai te despertar. Salmo 1. Né? Você já vai lembrar do Salmo 1? Fala, não, Salmo 1 está dizendo para mim não se sentar na roda escarnecedor, vou participar desse negócio não. Então, a Bíblia vai te conduzir e te ajudar. Como nós mencionamos, ler, crer e praticar. Gravou? Ler para ser sábio, crer para ser salvo e praticar para ser santo. Ler, crer e praticar. Mas santo, como santo? Para ser canonizado? Não. Santo quer dizer ser melhor do que ninguém. A santidade é para se separar, lutar contra o pecado. E Romano 10, né, ele vai dizer que a fé, 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você vê que tem um ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então é duplo sentido. Entende isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Você entendeu? Vou ter que explicar melhor. Você ouve a palavra. Quando você ouve a palavra, alimenta a tua fé e te ajuda a ouvir mais a Deus, ouvir mais o próximo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Entende? Ou seja, alimenta a tua fé e faz produzir em você uma nova criatura, uma pessoa melhor, um melhor pai para ouvir os seus filhos, um melhor marido para ouvir a tua esposa. É que ela fala 1000 palavras por segundo. É Deus na sua vida, vai te dar força para ouvir. É Deus por isso. Então, a fé vai pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Não vamos entrar nesse detalhe para não dar polêmica. O que a palavra de Deus opera. Então ela opera na nova natureza. E a hora foi, nem olhou para mim, na nova natureza espiritual, na vida real e abundante, ela está operando. A palavra, isso é a palavra. Essa maturidade está vindo no decorrer, né? O 3 do tópico 2, o título 3 do tópico 2, que é iluminação para os olhos. Iluminação para os olhos. Alguém lê enquanto eu bebo água, por favor? Muitas pessoas, neste exato momento, estão fazendo de tudo para sentir-se alegres. Algumas não sabem